Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs, estou muito feliz aqui de iniciar mais essa mensagem, mais essa palavra de Deus, esse momento de adoração. Eu desde já agradeço aí a todos que vão estar assistindo, esse vídeo, essa live aqui, esse momento de adoração a Deus. E agora, meus irmãos, nós vamos iniciar esse período de meditação na Palavra de Deus. Eu não vejo a hora de poder estarmos juntos lá no templo, na igreja. Eu sempre digo isso, que eu tenho saudades de estar na igreja, de estar em comunhão com os meus irmãos presencialmente, Mas agora nós vamos iniciar esse momento de adoração a Deus, esse momento de louvor a Deus. E antes de falar muito, eu gostaria de que você fechasse seus olhos aí e falasse com Deus juntamente comigo. Senhor meu Deus, eu te agradeço por estar na tua presença, por poder agora meditar na tua palavra, por poder agora ter um momento, meu Deus, de ministração na vida de todos aqueles que estarão escutando, meu Pai, essa palavra no nome do Senhor Jesus. O Senhor receba a glória, a honra e todo louvor. Desde já eu gostaria que você compartilhasse com as pessoas aí, com seus amigos, compartilhasse com as pessoas que estão dentro da sua rede social, para que a palavra alcance. Não acredito em mim, eu acredito na palavra, e eu tenho certeza que ela é poderosa para fazer muito, muito mais do que imaginamos ou pensamos nesse momento, Então, hoje nós vamos ouvir uma palavra que tem por título Movidos pela Palavra. O tema da mensagem hoje é Movidos pela Palavra. E eu gostaria de tratar dois textos aqui paralelos, O primeiro deles é Lucas, capítulo 5, o versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores, que estavam levando as suas redes. Entrou um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Só um minuto, irmãos. Versículo 6 de novo. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais de seus companheiros do outro barco para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram a ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. O outro texto que eu gostaria de estar citando é o texto de Mateus, capítulo 14. O texto se encontra do versículo 22 até o versículo 29, só que eu vou ler só o versículo 28 e o 29, que diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Versículo 29, venha, respondeu ele. Bom, esses dois textos eu quero tirar aqui o ensinamento, e por isso eu propus esse tema dessa mensagem, que é movidos pela palavra de Deus. No primeiro texto, que é o texto de Lucas, Jesus ele está na praia ali, lá no lago. Ele entra em um dos barcos, esse barco é do Simão e de Pedro, e ele faz do barco de Pedro uma plataforma para a sua pregação, para a sua mensagem. E Pedro, ele está ali escutando a mensagem constantemente.
Quando termina a mensagem, Jesus diz assim para Pedro, o Senhor disse assim para Pedro, olha, vai às águas mais profundas e lança as suas redes. Já o de Mateus, os discípulos, e agora Pedro como discípulo, não como pescador, ele se encontra dentro do barco, junto com os outros apóstolos, em uma grande tempestade. Então, de um é a falta da pesca, é a falta da produção da noite que não veio, é os peixes que não estão lá. No outro, é uma tempestade. Em ambos os casos, a parte humana, a parte natural, a parte normal um não tem peixes e o outro, o barco vai afundar. Só que a questão toda é que nesses dois casos nós temos Pedro aqui e temos aquele que pode tudo, que é o Senhor Jesus Cristo. E dentro desses dois textos nós vamos aprender o poder de se mover pela palavra de Deus. E aqui eu quero fazer primeiro a menção de Lucas. Lucas, o Senhor vai até o fundo, vai até dentro do barco, até as águas mais profundas, e diz assim, lança as redes. Quem é que está falando aqui? É o mesmo que está andando sobre as águas. Então, a primeira coisa que eu gostaria que os irmãos entendessem aqui é de quem nós estamos falando. Quem é que está dentro do nosso barco? Quem é que está vindo ao nosso encontro? Se é o mesmo Deus se é o mesmo Deus de Pedro, então a gente precisa entender, e a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus é todo poderoso. Ele não é forte, ele não é igual os heróis dos quadrinhos que tem superpoderes. Não, ele é todo poderoso. Quando ele fala para Pedro ir para as águas mais profundas, assim como para os outros barquinhos também, e lançar as redes, nós estamos falando de um Deus que conhece tudo. Ele sabe onde estão os peixes, onde não estão os peixes. Em outro momento, Jesus, quando chama Pedro e pergunta se os impostos devem ser cobrados dos filhos ou dos estrangeiros, Pedro responde dos estrangeiros e não dos filhos. Ainda assim, Jesus vai dizer assim, então, mesmo assim vamos pagar o imposto, vai e pesca um peixe, dentro da boca do peixe tem uma moeda. É esse Deus que conhece tudo, é esse Deus que sabe de tudo, é esse Deus que é todo poderoso. E sendo Deus todo poderoso, eu preciso entender que ele não tem limites. Por mais que como homem e para a humanidade ele estabeleceu limites e ele coloca limites, como a palavra de Deus também diz que ele põe limites ao mar para que eles não ultrapassem. Ele, o Senhor, ele não está sujeito aos limites de padrões estabelecidos por nós. Por exemplo, nós sabemos que o fogo queima, e se eu colocar minha mão no fogo, eu vou me queimar. Mas isso é um limite, isso é um padrão para nós, isso é um limite natural, isso é uma condição natural. Só que Deus não está sujeito a essas condições naturais que Ele estabeleceu para nós, a humanidade. Ele é todo poderoso. Quando a gente se fala de Deus, nós sabemos que Deus pode todas as coisas. Eu gosto muito do texto de Colossenses, que vai dizer que todas as coisas subsistem em Deus. Logo, tudo existe por causa dele, porque ele é. Então não existe nada impossível para Deus. É por isso que quando o Senhor Jesus ele vem à terra e ele faz muitos milagres, e quando João Batista pergunta assim para Jesus, manda mensageiros até Jesus perguntar assim, você é o Messias ou devemos esperar outro? Jesus ele cura várias pessoas, Jesus ele faz vários milagres, e aí ele manda dizer a João Batista, diga a João Batista, os cegos enxergam, os coxos andam. Por que Jesus faz isso? Para mostrar que ele não tem limites, ele é o poderoso, ele é o Senhor, ele é o Messias que o mundo estava aguardando e o mundo tanto precisa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é quem é Deus. Deus não é limitado, e a partir do momento que eu me relaciono com Ele, eu tenho acesso a esse Deus que é poderoso, o Deus que anda sobre as águas. Então, esse é o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento que eu preciso entender é que Deus nos chama para vivermos movidos ou debaixo da palavra dele. E aí eu quero que você entenda aqui esses dois momentos. Quando Jesus fala para Pedro
por exemplo, ir mais para o fundo e jogar as redes, Pedro responde assim: Senhor, nós tentamos pescar a noite inteira, e nós não conseguimos, não teve peixe nenhum aí. É como se dissesse assim, humanamente falando, Senhor, é impossível ter peixe aqui, mas eu vou lançar as minhas redes, e eu vou lançar as minhas redes por causa da tua palavra. E aí Pedro lança as redes ali, e a gente sabe que ele faz uma grande pesca, né? Tem uma bênção maravilhosa. Deus nos chama para vivermos como Pedro. Você sabe que a partir desse momento, depois dessa pesca, a partir de agora, Pedro vai virar um apóstolo, um pescador de homens. Então, Jesus ele está nos chamando para viver assim, para viver não pelaquilo que vemos, mas para vivermos de acordo com a palavra dele, para nos movermos de acordo com a palavra dele. O Pedro, agora com um pouquinho mais de experiência nas coisas sobrenaturais, quando ele está no meio da tempestade, Jesus vai dizer assim, o Senhor vai dizer assim: coragem, sou eu, não tenho medo. O Pedro vai dizer assim: se é o Senhor, permita que eu vá andando sobre as águas. Olha, por que Pedro diz isso? Porque ele sabe que a palavra de Deus é tão poderosa que se o Senhor permitir com que ele ande sobre as águas, ele vai andar. Você já tentou andar sobre as águas? Você com certeza afundaria. Mas por que Pedro disse assim, permita que eu vá até o Senhor? Porque a palavra de Deus, ela é uma realidade mais poderosa do que a realidade que eu vivo. Se Deus determinar na minha vida a cura, se Deus determinar na minha vida a bênção, se Deus determinar na minha vida alguma coisa que vai contra a natureza, vai contra o natural, vai contra os paradigmas já pré-estabelecidos dentro da minha sociedade, eu posso confiar que isso vai se realizar. Por que Pedro andou sobre as águas? Porque ele andou pela palavra. Por que Pedro, quando lançou as redes, ele pegou peixe? Porque ele lançou as suas redes debaixo da palavra. Então, aquele que serve a Jesus, ele tem que viver movido pela palavra. Ele anda no natural, ele trabalha no natural, mas acima do natural, ele também acredita no sobrenatural. E entre a realidade que ele vive e a realidade da palavra, ele escolhe a realidade da palavra. Então, eu primeiro preciso entender quem é Deus. Deus é o Deus que não está limitado à minha realidade. Deus é o Deus que não está limitado à realidade que Ele colocou naturalmente para os homens. Ele é poderoso, Ele é mais que poderoso, Ele é mais do que eu posso imaginar. A segunda coisa é que Ele me convida a ser movido por esta palavra. Bom, se Ele me convida para ser movido pela palavra, e eu entendo que Ele é poderoso, o que é que eu tenho que fazer a partir de agora, né? Eu preciso acreditar na sua palavra. Eu preciso acreditar que a Bíblia, a qual eu tenho em minhas mãos, é verdadeiramente a palavra de Deus. Aqui não é historinhas. Eu não acredito que foi uma historinha aquilo que o povo de Israel passou, né, na saída do Egito, quando o mar se abriu. Eu não acredito que a historinha, aquilo que Israel passou quando o Rio Jordão se abriu para chegar na Canaã. Eu preciso acreditar nesta palavra. Eu não posso ouvir uma palavra, ouvir aqui a verdade e ter isso só como um simbolismo para em algum momento eu tirar uma lição de fé e assim aplicar na minha vida. Muito pelo contrário, eu preciso acreditar literalmente nessa palavra. Então, primeiro eu entendo que Deus é poderoso. Segundo, eu entendo que Ele nos chama a se mover, a andar, a viver de acordo com essa palavra. Terceiro, eu preciso acreditar nessa palavra, porque eu posso tomar alguma atitude, mas sem fé. Não, mas eu então preciso acreditar nessa palavra. O Senhor Jesus, em Marcos, vai dizer, e eu não canso de repetir esse versículo, que os sinais seguiriam aos que crerem. Ou seja, quem é que vive a palavra de Deus? Aquele que crer. Agora, eu já vi muita gente dizendo assim, eu acredito em Deus, eu creio em Deus. Só que na hora, por exemplo, de demonstrar isso,
não tem as ações, né? Não tem as obras. Como é então que eu demonstro que eu acredito em Deus? Como é então que eu demonstro que essa palavra é verdadeira? Como agora eu vou me mover em fé? Agora eu vou obedecer a palavra. Preste bem atenção. Eu entendo quem é Deus, ok? Entendi quem é Deus. Eu entendi a proposta dele, lança as redes, vem sobre o mar. Eu entendi que eu preciso acreditar nessa palavra, se eu não acreditar não vai. E uma vez que eu acredito, agora sim, eu vou me mover pela palavra. Quando Pedro lançou as redes, ele não lançou as redes porque ele sabia que tinha peixe ali. Ele lançou as redes em obediência à palavra. E ia acontecer alguma coisa, não por causa do natural. Ia acontecer alguma coisa porque Jesus mandou ele lançar as redes. Quando Pedro andou sobre as águas, ele não entendeu que aquelas águas viraram concreto, viraram asfalto, viraram ali uma pista. Muito pelo contrário. Ele entendeu que ele poderia sair do barco porque Jesus, o Senhor, disse: vem. Logo, para eu me mover pela palavra, eu preciso obedecer aquela palavra. Aí eu estou validando que eu acredito em Deus. Aí eu estou validando que eu acredito na sua proposta. Aí eu estou validando a minha fé. Valido que eu acredito em Deus, valido a proposta dele e valido a minha fé. Como? Fé. Será que se Pedro te dissesse assim: mestre, eu acredito no Senhor, mas eu não vou lançar a rede não, você acha que teria dado resultado? De jeito nenhum. Será que Pedro tivesse assim, dito assim: mestre, até acredito que eu possa andar, mas vou ficar aqui dentro do barco? Ele teria andado? De jeito nenhum. Olha, meus irmãos, eu preciso ter fé e agir de acordo com essa fé, de acordo com essa proposta. Se eu assim fizer, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou viver a promessa de quem obedece a palavra de Deus. Vou dar um exemplo aqui. Eu disse de Pedro, que ele lançou as suas redes, e quando eu falo de redes, e era o ofício de Pedro, eu falo da vida mesmo. Eu vou trabalhar e eu vou conseguir, eu vou conquistar, não é porque o mercado está propício para mim. Não. É porque eu acredito em Deus, que se necessário for, Ele faz chover maná, que se necessário for, Ele faz brotar azeite, que se necessário for, Ele faz o milagre acontecer. Isso é se mover por fé. Agora, quer exemplos mais práticos de mover por fé? Eu entendo a proposta está aqui, é a palavra de Deus. Se mover por fé, por exemplo, é acreditar que Deus criou o universo, criou o mundo, criou o planeta, né? Criou a vida na Terra. Vou se limitar à Terra. Criou a vida na Terra em 6 dias e ao 7º dia descansou. E ainda não existia o povo judeu, só existia Adão ali, só vai existir a Eva, só vai existir o primeiro casal ali no Éden. E ele diz assim para o casal: olha, aguardem o sábado. E essa palavra se estende para nós até hoje. Então eu digo o seguinte: olha, eu vou guardar o sábado porque é um mandamento de Deus. Aí as pessoas vão dizer assim: mas por que você vai guardar o sábado? O mundo tá passando por crise, viu? Você não pode rejeitar trabalho. O sábado é o dia mais comercial do mundo. Mas você fala: não, eu vivo por fé, eu me movo pela palavra de Deus. Então eu guardo o santo dia do Senhor. Eu não posso dizer que Deus é poderoso. Eu não posso dizer que Ele me fez uma promessa. Eu não posso dizer que eu tenho fé nele. E quando Ele me pede para me fazer uma coisa, eu não faço. Se a palavra de Deus diz para eu fazer algo, mesmo que ela vá contra aquilo que se está se estabelecendo, se tem por padrão, eu preciso obedecer essa palavra. Aí sim eu estou validando aquilo que eu preguei até agora. Você quer ver uma outra coisa? É por causa da palavra que eu devolvo o dízimo. É por causa da palavra que eu pego daquele do meu salário, que às vezes tem muito mês para pouco salário, né? Essa é a realidade hoje para muitos. Eu pego ali e tiro 10% e devolvo na casa de Deus.
Por que eu faço isso? Eu faço isso por fé, porque está escrito lá. Abraão devolveu o dízimo, Jacó prometeu devolver o dízimo se Deus estivesse com ele. Os patriarcas assim fizeram, depois foi instituído na lei de Deus, e assim correu então até hoje com essa prática, porque é a palavra de Deus. Então eu estou me movendo por fé. Tudo isso que eu faço por fé, em obediência a Deus. E como consequência por viver por fé, eu sou abençoado por Deus. Eu vivo debaixo da promessa de Deus. E você sabe, lembrando do dízimo, quando o Senhor fala do dízimo lá em Malaquias, que ele fala a toda a nação de Israel e não é só aos sacerdotes, se eu não estou enganado, é um dos únicos momentos que ele vai dizer assim: depois que você fizer isso, faça prova de mim para você ver, espere em mim e eu vou derramar uma bênção tal sobre a vida de vocês. Olha que coisa maravilhosa. Uma outra coisa que me faz mover por fé, quando eu olho para a palavra de Deus, é quando eu sou abstinente. Olha que coisa interessante, o mundo todo come de tudo, mas a palavra de Deus, ela diz assim, o que é a comida para o cristão, o que é a comida para o homem de Deus, o que é a comida para a mulher de Deus. E Deus, ele estabeleceu lá em Levítico capítulo 11, aquilo que deveria fazer parte do cardápio do povo de Deus. E quando eu faço isso, eu não faço porque o Ministério da Saúde disse, eu não faço porque a mulher lá, a coach da dieta diz, eu faço por obediência à palavra de Deus. E quando eu assim faço, eu vivo aquilo que ele prometeu aos que guardam a palavra dele, aqueles que se movem por fé. Abrindo aqui um parênteses, eu vou colocar aqui um fato, para mim é um fato, e também colocar a minha opinião pessoal, sabe? Às vezes a gente faz algumas observações sobre as culturas e os cristãos são um pouco criticados como pessoas moralistas, né? Hoje, o Brasil inteiro está sofrendo com uma tal de quarentena. Uns querem ficar de quarentena, outros não querem ficar de quarentena, porque não sabem se vão morrer do vírus ou se vão morrer de fome, porque não vai ter dinheiro para comprar a comida. Aí eu fico pensando assim, como que tudo isso começou? Aí a gente para pensar que tudo isso começou por causa de hábitos alimentares de um povo que não obedece à palavra de Deus. Pensa aqui comigo, a palavra de Deus, lá em Levítico 11, condena, por exemplo, o alimento de animais exóticos, entre eles o morcego. Aí, hoje, a gente está vivendo uma pandemia mundial porque um povo, uma nação que não obedece à palavra, tem hábitos alimentares contra a palavra. Você consegue perceber que o fato de eu não viver e de eu não obedecer essa palavra, eu trago prejuízo para todo mundo? Para todo mundo. Imagina se o mundo inteiro conhecesse e obedecesse a palavra de Deus, se alimentando daquilo que a palavra diz que se deve alimentar. Te pergunto, nós teríamos o tal do coronavírus, que é uma gripe, uma doença originária e que acontece geralmente em animais? Teríamos? Não teríamos. É porque o homem gosta de desobedecer a palavra de Deus e viver fora da palavra de Deus e depois questionar a Deus por tudo aquilo que está acontecendo. Mas nós, os adoradores de Deus, nós, os discípulos de Jesus, precisamos entender o valor de viver pela fé, de viver segundo a palavra de Deus, de viver de acordo com a palavra de Deus. Então vou recapitular. Primeiro, a gente entende quem é Deus. Se eu acredito em Deus, eu tenho que acreditar na sua palavra. Segundo, eu tenho que entender qual é a proposta dele. A proposta dele é o seguinte: você não vive conforme o mundo, você vive conforme a minha palavra. Terceiro, eu preciso acreditar, eu preciso ter fé. Quarto, eu vou me mover de acordo com essa fé, porque se eu não viver de acordo com essa fé, eu sou hipócrita. Aí, quando eu vou me mover por fé, eu vou ter ações. E aí, depois disso, eu vou ver a ação sobrenatural de Deus sobre a minha vida. Te pergunto, Deus é fiel? Deus existe? Ele é poderoso? A Bíblia é a sua palavra? Então, se eu me mover de acordo com a sua palavra, Ele é fiel para com os que são fiéis a Ele. E Ele despreza aqueles que o desprezam.
Eu não posso amar a Deus e não viver de acordo com a sua palavra. Na verdade, o Senhor Jesus, ele vai dizer o seguinte, que muitos virão naquele dia dizendo o seguinte: Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, não foi em teu nome que fizemos milagres, expulsamos demônios e assim por diante. E o Senhor Jesus vai dizer assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apartai de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, pessoas que fizeram até ações sobrenaturais, mas que praticavam a iniquidade. Quem pratica a iniquidade? Quem é que pratica a iniquidade? Aquele que não vive de acordo com a palavra. Ou seja, quem pratica a iniquidade não tem parte com Deus, não tem parte com o Senhor. Agora, para ir completando essa mensagem, eu gostaria de ler um texto, eu vou achar aqui na minha Bíblia, que se encontra em Deuteronômio, capítulo 28. Se você quiser aí pegar a sua Bíblia também, Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 1, depois você pode pegá-la com mais calma, talvez, se você desejar. E eu vou estar lendo aqui a partir do versículo 1, que diz assim, palavra do Senhor: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Agora olha só a lista de promessas. Vocês serão abençoados na cidade, vocês serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, também como as colheitas da sua terra, os bezerros, cordeiros dos seus rebanhos. Versículo 5, a sua cesta, a sua amassadeira serão abençoadas, vocês serão abençoados em tudo que fizerem. Versículo 7, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Olha, está vendo que a palavra não diz que não vão te atacar, mas os inimigos que vão te atacar vão ser derrotados. Virão a você por um caminho e por 7 fugirão. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sobre o juramento, se obedecerem aos seus mandamentos do Senhor, o Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. Meus irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que acredita em Deus, você que se denomina cristão, as pessoas olham para você e veem que você se move diferente, se comporta diferente, vive diferente? Eu me faço essa pergunta, eu trabalho lá com 25 pessoas, fora com um monte de gente que eu me relaciono durante o dia. Eu me preocupo para não ser hipócrita, para pregar aqui para vocês e ver uma coisa lá fora. Eu pergunto para vocês, será que nós estamos demonstrando através da nossa vida em quem acreditamos? E eu não falo disso, meus irmãos, eu não falo sobre isso só no quesito moral, quesito, você é uma pessoa correta, paga suas contas, se relaciona bem. Não, eu falo isso no quesito sobrenatural. Você é uma pessoa que mostra o poder de Deus naquilo que você faz, naquilo que você fala. Quando alguém chega para você assim que está doente, você tem a coragem de dizer assim: eu vou orar pela sua vida e Deus vai agir na sua vida? Você tem coragem de dar uma palavra de correção e dizer assim: você está em pecado, você precisa mudar isso aqui, Deus vai te mostrar isso? Você tem coragem de dizer o seguinte: olha, eu vivo pela fé, eu vivo pela ação de Deus, eu não vivo pelo natural? Você tem coragem de dizer isso? Então essa é a minha pergunta a você. Você precisa aprender a se mover pela palavra. E tem uma outra coisa que eu gostaria de falar antes de finalizar. Se mover pela palavra não é fácil. Você precisa vencer a incredulidade.
Mas tem duas coisas que acontecem quando você vai se mover pela palavra, e aqui eu digo mover pelo sobrenatural. A primeira é enfrentar a vergonha e a timidez. Sabe, Pedro ainda não tinha experiência com Jesus, com o Senhor. O Senhor entrou no barco dele, ele escutou a mensagem de Jesus durante aquela manhã, acredito, durante um período. Depois, o Senhor disse assim: joga a rede, Pedro. Eu fico imaginando e pensando assim: o que esse pessoal vai imaginar eu lançando a rede? Ninguém está pescando agora. Às vezes, cumprir a palavra de Deus pode nos trazer vergonha, porque você está agindo contra aquilo que todo mundo pensa que não é o certo, contra que todo mundo pensa que não dá em nada. Você está agindo por fé. Então possa ser que a primeira vez você tenha vergonha e timidez, você precisa lançar as suas redes, mesmo com todo mundo olhando. Mas saiba que Deus, Ele vai te recompensar, porque Ele é fiel com a sua palavra. Agora, uma outra coisa que você talvez vai vencer é o constrangimento dos outros. Sabe, viver por fé constrange aqueles que não vivem por fé, que dizem acreditar em Deus e que não vivem por fé. Tem pessoas hoje que são religiosas, estudam, mas perderam a fé. Não têm coragem de sair do barco. Naquele momento que a tempestade veio sobre o barco, todos estavam apavorados, inclusive Pedro. Mas o único que teve coragem de dizer assim: se é o Senhor, diga que eu vá até o Senhor andando sobre as águas. E Jesus diz assim: venha. E Pedro saiu do barco. Às vezes, sair do barco constrange quem não tem fé para sair. E constrange aquele que ficou dentro do barco. Às vezes, ter fé mostra a incredulidade dos outros. Por isso que muitas pessoas vão querer dizer assim para você: não, peraí, não precisa ser fanático, né? Não precisa ser assim tão fundamentalista, a gente precisa meio que fazer um acordo aqui com o mundo. Não é bem assim, muito pelo contrário. Deus, ele vai honrar a fé daquele que se mover pela palavra. Eu acredito muito em Deus, sabe? Eu acredito muito no Senhor. E eu tenho visto e vivido aqui dentro da minha casa provisões de Deus. Graças a Deus, eu tenho crescido em fé. Acredito que eu ainda não cheguei àquilo que Deus deseja para mim. Mas eu não estou conformado com o estado que estou, e eu quero crescer. Eu quero entrar cada vez mais nas águas de Deus. Diante dessa pandemia que está acontecendo, eu chamei a minha esposa, chamei meus filhos, e eu vou falar isso até acabar esse negócio todo aí, para também testemunhar e te ajudar a ter fé. Eu, ao contrário de muitos aí que estão dentro de casa, eu estou trabalhando todos os dias junto com meus colegas de trabalho, que eu mexo com gás, então nós estamos muito sujeitos a pegar o tal do coronavírus. E eu disse para mim mesmo, disse para Deus, disse para toda a minha família, disse para a minha congregação: no nome de Jesus, essa praga dessa doença não vai entrar dentro da minha casa. Eu tenho fé para dizer isso. Eu tenho convicção de que Deus não vai deixar essa praga entrar dentro da minha casa. Esta fé não está me tornando negligente, muito pelo contrário. Aqui a gente usa álcool em gel, aqui quando eu saio eu tento usar as máscaras, a gente tenta se precaver constantemente. A fé não me gera imprudência, só que a fé pode me dar convicção daquilo que eu não estou vendo. Isso pode incomodar algumas pessoas, né? Isso pode incomodar as pessoas aí que não têm essa coragem de dizer isso, né? Mas eu vou dizer assim: eu acredito que essa praga não vai entrar na minha casa. Não vai entrar, porque Deus está comigo, Deus vai proteger a minha casa, e eu vou demonstrar quem é Deus na minha vida, quem é o Senhor na minha vida. Nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Para ser mais preciso, esse texto até se encontra em 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Nós nos movemos por fé, nós vivemos por fé, não pelo aquilo que vemos. Então, meu querido e minha querida, nós precisamos nos mover por fé. O que a palavra de Deus tem falado ao teu coração? Sabe, eu sou apenas um instrumento, eu sou apenas uma pessoa pregando a palavra. Mas Deus é poderoso.
Eu tenho certeza que agora, nesse momento, o Espírito Santo deve estar falando com você. O Espírito Santo deve estar entrando em guerra contra a tua carne e dizendo assim, tá vendo? Eu quero dizer isso para você. E com certeza há uma aplicação pessoal na sua vida nesse momento. Talvez você esteja enfrentando uma luta. Eu te pergunto, você vai aceitar? Você vai aceitar o resultado dessa luta? Você já vai aceitar o resultado que o inimigo está tentando te impor, que a incredulidade está tentando te impor, que a sociedade que vive, que jaz no maligno está tentando te impor? Ou você vai viver pela palavra? Você pode tomar uma atitude agora. Você pode tomar uma atitude de fé agora. Dizer, não, eu vou lançar as minhas redes. Eu vou sair do barco. Eu vou me mover pela palavra. Vou ser crente de verdade. Porque crente de verdade é aquele que faz aquilo que a palavra diz. Ele não faz metade, ele faz aquilo que a palavra diz. E quando ele tem um problema para cumprir essa palavra, ele vai lutar em Deus, lutar com Deus, lutar através do poder de Deus para vencer as suas dificuldades, as suas incredulidades e aquilo que está errado na sua vida. Meus queridos, nós estamos chegando ao fim dessa palavra. Eu gostaria muito que você compartilhasse, não para que as pessoas conheçam o pastor Reidan, pelo contrário, mas para que a gente tenha uma sociedade que conheça a palavra de Deus. Compartilhe aquilo que é bom. Nós somos da igreja lá de Vila Moraes, né? A IAP de Vila Moraes, uma igreja que ama o próximo, ama Deus, ama o próximo e faz a diferença. Então, convido você, depois que passar tudo isso, a nos fazer uma visita, a congregar conosco, a nos juntar essa comunidade. Quando finalizar esse vídeo, nós estamos com esse vídeo nos canais oficiais, né? Que é o Facebook da igreja, o Instagram da igreja, que é Vila Moraes Oficial, e também no YouTube, Vila Moraes Oficial. Você pode procurar lá, quiser ver com calma, compartilhar. Eu desejo que Deus abençoe muito, mas muito mesmo a sua vida, tá bom? Que Deus derrame sobre a sua vida a graça, mas que você tome uma atitude de fé, né? Que você tome uma atitude na qual você diga, eu acredito em Deus mesmo. Para finalizar, eu quero orar por você. Feche seus olhos, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eu rogo pela sua graça, eu rogo pela sua misericórdia, eu rogo pelo seu poder. A minha igreja em especial, a minha comunidade, Senhor, em especial, Vila Moraes, ela tem bastante idoso, mas são pessoas que servem a Ti. Coloca a sua mão sobre todos, meu Deus. Que nenhum mal chegue à casa dos teus filhos. Que haja o sangue, agora não nos umbrais da casa física, mas nos umbrais do coração, meu Deus. Que cada pessoa que tem o sangue de Jesus sobre ela seja protegida. E aquela pessoa que não tem, se arrependa dos seus pecados. Confesse Jesus como seu Salvador. Negue-se a si mesmo e este mundo mau e receba o Espírito Santo de Deus. O Senhor não é o esposo que divide a esposa com o mundo. O Senhor é o esposo exclusivo da noiva, da esposa. O Senhor não divide a sua glória, não divide a sua igreja com ninguém. Nós aguardamos a sua volta, Senhor. Senhor, se tem alguém enfermo agora, que está escutando essa mensagem, e que pode ser que esteja ao vivo, ou quando finalizar isso aqui, vai escutar em algum outro momento. Senhor, cura essa pessoa agora. Meu Deus, salva essa pessoa agora. Liberta essa pessoa agora. Se alguma atividade demoníaca está oprimindo alguém agora, meu Deus, que essa pessoa seja liberta no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Deus abençoe a todos. Né? Amanhã nós teremos outra live, outro culto online, às 19 horas. E aí eu peço mais uma vez, compartilhe com todos e que Deus possa nos abençoar. Deus possa nos guardar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Eterno Pai e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre todos nós, agora e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos.